sobre essas questões que envolvem os planos de saúde com o advogado especialista em direito à saúde, Rafael Roba, que já está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, Rafael. Aliás, na nossa hashtag VisãoCNN, que está ali, ó, no cantinho de cá, sobre o Rafael, você pode mandar que a gente vai acompanhando aqui pelas redes sociais para fazer essas questões. Eu começo com uma pergunta mais geral que muitas pessoas têm. Neste período de pandemia, existe uma possibilidade de se renegociar valores porque muitas pessoas não têm mais condições de pagar tão caro por um plano de saúde. As operadoras têm de se abrir para negociação, Rafael? Muito bem-vindo. Olá, boa tarde. Infelizmente, as operadoras não têm criado mecanismos para permitir esse tipo de negociação. Nós temos visto aí muitas empresas com as suas atividades suspensas e até mesmo consumidores com comprometimento da sua renda, e isso tem dificultado demais realmente o fato do consumidor conseguir manter o seu plano de saúde em dia. E infelizmente não teve nenhum tipo de proteção para o consumidor nesse sentido. A ANS até tentou uma medida que seria permitir a flexibilização da inadimplência, permitir que o consumidor conseguisse ficar um período um pouco maior inadimplente com o plano sem ter o seu plano cancelado, mas essa tentativa da ANS junto às operadoras acabou não vingando, e infelizmente o que a gente vê hoje é que o consumidor que eventualmente não consiga pagar o seu plano de saúde, ele pode ter o seu plano de saúde suspenso ou cancelado, e nós temos visto também pouca disponibilidade das empresas em flexibilizar, em negociar, de alguma forma tentar conceder um prazo maior para os consumidores. São realmente iniciativas só pontuais e muito discretas diante desse momento de pandemia. Rafael, Luciana falando aqui, bem-vindo ao Visão CNN. Queria falar sobre essa regulamentação da ANS que obriga as operadoras, então, a pagar o teste de Covid-19. E aí tem muitas dúvidas aqui dos nossos telespectadores em relação a reembolso. Aí eu lhe pergunto, pessoas que já fizeram os exames, mesmo a partir dessa determinação agora da ANS, elas podem pedir reembolso? Quem fez fora da rede credenciada pode pedir reembolso? Então, pode. O que acontece? Aquele exame PCR, ele já estava no rol de procedimentos obrigatórios da ANS desde março, né? Então, ele já foi incluído logo no início da pandemia no rol de procedimentos obrigatórios. O sorológico só foi incluído agora por ordem judicial, como foi inclusive muito bem explicado na reportagem. Mas isso não impede que aqueles consumidores que eventualmente tenham feito esse exame sorológico e tenham gasto esse valor para realizar o exame, solicitem esse reembolso. Eles podem sim solicitar o reembolso, desde que eles comprovem o gasto e desde que tenha a solicitação médica, né? É importante que assim, o plano de saúde ele não tem a obrigação de cobrir o teste, o exame, se ele não foi solicitado efetivamente por um médico. Então tem que ter o pedido médico, tem que ter a comprovação do gasto, e com esses documentos ele pode sim fazer o pedido desse reembolso, ainda que o exame tenha sido feito fora da rede credenciada. Rafael, nós temos uma pergunta aqui do Washington e também do Lucobalt sobre a questão do pedido médico. Para fazer este exame sorológico da Covid-19, eles precisam ter um encaminhamento médico ou eles podem chegar, por exemplo, num local que é credenciado a determinado plano de saúde e falar, olha, eu quero fazer o exame para saber se eu tive ou não, se eu sou assintomático, enfim, como funciona de acordo com essa nova regra? Olha, o pedido do exame é a critério do médico, né? Quem define se o exame deve ou não ser feito é o médico e não o paciente. O paciente, se eventualmente ele entender necessário buscar uma assistência médica, ele sim deve buscar assistência médica, de preferência na rede credenciada do seu plano, e o médico que vai avaliar o paciente e verificar a necessidade de solicitar ou não esse exame. O exame sorológico, ele tem que ser solicitado num contexto de atendimento médico e de acompanhamento,
porque o exame sorológico ele serve não só para o diagnóstico, mas também para o acompanhamento da doença, né? Inclusive para verificar se pacientes já foram contaminados, e é um exame extremamente importante, principalmente neste momento em que muitos setores da economia começam a retomar a sua atividade. Então, muitos pacientes precisam realmente acompanhar, realizar o teste, até acompanhar essa doença, o andamento dessa doença, até não só por conta da saúde, que lógico é um fator importante, mas também até mesmo para poder retomar a sua atividade laboral. Rafael, César Castro pergunta, e no caso de quem está no cumprimento da carência, como fica a situação de precisar de um tratamento contra o coronavírus? Bem, o tratamento contra o coronavírus é um tratamento de urgência, né? Ele é caracterizado como um tratamento de urgência ou emergência. Ele não pode se submeter às carências de tratamentos eletivos, né? Então, assim, os planos de saúde certamente podem exigir carência para alguns tratamentos, essas carências são regulamentadas, mas para situações de urgência e emergência, a carência máxima que o plano de saúde pode exigir do consumidor é de 24 horas. Então, após 24 horas da contratação de um plano de saúde, o consumidor já tem direito a utilizar esse plano para situações de urgência e emergência. E os tratamentos de coronavírus, principalmente aqueles tratamentos que exigem internações, exigem o acompanhamento médico, são caracterizados como tratamentos de urgência e emergência. Então, esse consumidor ele pode sim se utilizar do plano de saúde após 24 horas da contratação do plano. Nós temos uma pergunta aqui do Walter Koch, que até mandou boa tarde para a Luciana. Responde aí, Lu. Boa tarde, Walter. Ele disse que em março teve todos os sintomas da Covid, mas em 3 dias ao hospital, né, de determinado plano, em nenhum momento foi feito o teste, pois eles diziam que naquela época o teste era só para casos graves. Ele poderia pedir o teste agora, por exemplo, com essa norma da ANS? Veja, essa nova regra, ela permite que o consumidor tenha a cobertura do exame pelo plano de saúde, se solicitado pelo médico, né? Então, a realização do exame, ela não fica a critério do paciente, ela fica a critério do médico. É o médico quem vai fazer o pedido desse exame, se necessário. Lógico, o médico vai fazer a avaliação desse paciente, pode entender ou não a necessidade de solicitar o exame. E uma vez solicitado, o plano de saúde deve dar cobertura ou reembolsar o consumidor se ele gastou, se ele pagou de forma particular por esse exame. Mas não vai, de forma alguma, caber ao paciente a decisão de fazer ou não ali o exame. Essa decisão, essa indicação, esse pedido tem que partir de um médico após a avaliação do paciente. Ela Queiroz quer saber como solicitar o reembolso de quem já fez o exame sorológico. Olha, em regra, os planos de saúde, eles devem criar canais para receber esses pedidos, né? Inclusive canais digitais, ou meios de receber essa documentação de forma física, mas basicamente o que o consumidor precisa encaminhar para a operadora é o pedido médico do exame e o comprovante do gasto que ele teve, né? O recibo ou a nota fiscal, para demonstrar que efetivamente ele pagou por esse atendimento. Isso deve ser encaminhado para a operadora por meio dos canais que a operadora deve disponibilizar para o consumidor, e aí cada operadora vai ter um prazo ali para esse reembolso, mas que não pode superar 30 dias. Doutor, a gente tem uma preocupação de vários telespectadores, inclusive do Fontinelli aqui, em relação a outros tipos de testes que ainda não foram apontados pela ANS como obrigatórios, né, para os planos de saúde. Mas são pessoas, muitas vezes, que têm planos muito completos, que pagam caro por estes planos e, neste momento de pandemia em que tudo é novo, também gostariam de ser cobertos neste caso. Caso o plano rejeite, essa pessoa ela pode recorrer, ela pode tentar resolver isso judicialmente? Há essa prerrogativa, pelo menos, para que ela tente obrigar o plano a pagar por essa assistência de saúde, mesmo não constando especificamente determinados exames ali dentro do contrato? Ela pode buscar o judiciário,
O plano ele só não está obrigado a cobrir exames se esse exame for experimental. Se já for um exame aprovado pela comunidade médica, se já for um exame que é realizado com toda a segurança e que já faz parte da prática médica a realização desse exame, ele pode sim buscar o judiciário para exigir a cobertura, mesmo porque a jurisprudência já tem se firmado nesse sentido. Inclusive aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo existe até súmula entendendo que os exames relacionados às doenças cobertas devem ser cobertos pelo plano de saúde, ainda que não esteja no rol da ANS ou que não esteja nas coberturas contratuais, desde que solicitado pelo médico, né? Então, o que esse consumidor precisa fazer é pedir que o seu médico faça a solicitação desse exame, de preferência com justificativa, o porquê da realização desse exame. Ele deve buscar inicialmente a sua operadora, solicitar a cobertura e, se for negado, ele pode sim buscar o Poder Judiciário para exigir a cobertura desse exame. Uma pergunta sobre do Maicon Roger sobre o plano de coparticipação. A pessoa vai ter que pagar normalmente aquela parte que cabe a ela em relação ao exame, não é isso, doutor? Sim, né? Nos planos que tem previsão de coparticipação, o beneficiário ele vai ter essa cobrança relativa ao exame. A coparticipação ela não é regulamentada, né? Tem a previsão sobre a coparticipação na legislação, é uma previsão muito genérica, não traz as especificações de como deve funcionar a cobrança de coparticipação. Então, isso fica a critério de cada operadora, da forma como é colocado no contrato do beneficiário. Não existe uma regra geral. Normalmente, no contrato do consumidor, existe ali qual é o percentual que vai ser cobrado para casos de exames, para casos de consultas e, eventualmente, em casos de internações que tem uma taxa única de coparticipação para a internação. Então, é importante que o consumidor consulte o seu contrato, verifique qual a previsão de cobrança de coparticipação em relação a exames e peça para a sua operadora dar transparência, né, demonstrar de forma transparente como que está sendo calculado o valor da coparticipação, quanto foi o exame e, consequentemente, o percentual que está sendo cobrado de coparticipação desse exame para que o consumidor não se sinta lesado. Doutor Rafael, o Cláudio Cirilo até levantou uma questão aqui em tom de crítica, dizendo que muitas vezes os médicos vinculados aos planos de saúde não vão pedir naturalmente o exame para não gerar custos ao plano, ou só pediriam em casos mais graves. Se o paciente perceber que está havendo uma certa restrição em oferecer esse serviço, que é direito dele, para quem ele poderia denunciar e tentar reverter esta situação? Olha, independente do médico ser ou não da rede credenciada do plano, muitas vezes o médico ele é contratado da própria operadora de plano de saúde, esse médico ele tem que atuar com autonomia e segundo os princípios do Código de Ética Médica. Então, se eventualmente ele está sendo omisso, ele pode inclusive responder perante o seu conselho de classe. Mas é importante que o consumidor saiba que ele pode buscar uma segunda opinião médica. Se eventualmente ele foi atendido por um médico e não se sentiu seguro com a condução que o médico deu ao caso dele, ele pode pedir uma segunda opinião médica para a sua operadora de plano de saúde. Doutor, é um momento atípico onde as pessoas evitam, inclusive, ir ao médico nesse momento, ir ao hospital principalmente. E aí o Décio Miranda coloca aqui uma questão interessante. Ele diz, minha esposa, na consulta com o ginecologista, foi pedido a ela para constatar a contaminação. Como vivemos juntos, este médico pode pedir também para mim ou terei que ir a um outro médico para fazer esse exame, para fazer esse pedido? Pode, ele pode pedir também. O mesmo médico pode pedir tanto para a esposa como para o marido, tendo em vista que ele está fazendo o cuidado da família, ele está atendendo o casal, né, nesse contexto de pandemia. Então, o médico pode sim fazer o pedido para ambos os pacientes e os dois, se estiverem em plano de saúde, vão ter a cobertura do exame, devem ter a cobertura do exame.
Neste momento, caso o paciente tenha uma resposta negativa por parte do plano de saúde para determinadas coberturas, ou caso ele queira pagar menos neste momento, ele pode, por exemplo, mudar de plano ou mudar de cobertura, fazer uma migração para um plano inferior sem custos por conta da pandemia, tentar negociar isso junto à operadora? Ele pode. O consumidor ele tem o direito de pedir para a operadora a redução na sua categoria de plano com abatimento proporcional. Muitas operadoras criam restrição para esse tipo de pedido do consumidor. E isso, no Poder Judiciário, tem sido entendido como conduta abusiva. Eu, inclusive, vivenciei casos que o consumidor tentou pedir essa redução na categoria para poder ter o abatimento no valor da mensalidade e não ter que cancelar o seu plano, para que ele pudesse continuar pagando o seu plano numa categoria inferior e com valores mais baixos. Esse pedido foi recusado pela operadora e esse consumidor acabou buscando o judiciário e conseguiu no Poder Judiciário ter essa redução na categoria e o abatimento proporcional da mensalidade. Então, nesses casos, o consumidor ele pode sim buscar a operadora, inclusive a própria ANS se manifestou recentemente dizendo que o consumidor tem sim esse direito, ele pode exigir isso da operadora, essa redução na categoria, e se for recusado, ele pode buscar tanto levar uma reclamação à ANS, como também buscar o Poder Judiciário, se for o caso, para exigir que a operadora atenda esse pedido. Quero agradecer, então, aqui a presença do Rafael Roba, que é advogado especialista em Direito à Saúde, contribuiu com a gente aqui no Visão CNN. Muito obrigada. Eu que agradeço.